Em obras de ficção, existem muitos personagens que são comparados a animais ou criaturas míticas logo quando são apresentados. E isso geralmente serve para separá-los completamente das pessoas comuns dentro daquela história ou universo. Seja por diferentes motivos, quase sempre eles fazem jus a esses títulos. Então, quando alguém é chamado literalmente de demônio logo na primeira menção, você já sabe que essa pessoa está em outro nível, totalmente separada dos demais. E foi exatamente assim com Zoro. Por isso, neste vídeo, eu pretendo mostrar pra vocês o quão demoníaco ele realmente é. Então se prepara, porque eu vou entrar bem a fundo nisso aqui. Mas antes de começar o vídeo de verdade, se você curte esse tipo de conteúdo, já sabe o que fazer. Deixa o like e se inscreve no canal, porque eu posto vídeos assim com frequência. E sendo bem sincero, todo mundo sai ganhando. Você me mostra apoio e eu retribuo trazendo mais vídeos nesse estilo, em que curto analisar. Então fica por aqui quando eu estiver por aqui. Mas acho que já falei demais. Então vamos direto ao ponto e entender por que Zoro é simplesmente um demônio absoluto. Normalmente, quando um personagem importante é introduzido na história, a gente vê o rosto dele primeiro. Aconteceu com Ace e com vários outros personagens ao longo da obra. Mas com o Zoro foi totalmente diferente. Ele foi apresentado através de histórias e rumores. E não foi porque o Luffy descobriu algo por conta própria. Foi porque o Kobe, que o Luffy tinha acabado de conhecer e levado junto com ele, contou sobre Zoro e disse que ele era um demônio por natureza. Isso pode significar muitas coisas. A força dele, sua personalidade, sua reputação, mas de qualquer forma, o simples fato de você ser chamado de demônio nos mares já mostra que a imagem do Zoro, antes mesmo de encontrar o Luffy, era absurda. Quem ele era como pessoa era simplesmente insano. E durante todo o arco do East Blue, ele prova isso na prática. Quando ele conhece o Luffy, está preso, passando fome há dias e acreditando que logo seria libertado. Mas claramente esse não era o plano da marinha. E é exatamente por isso que ele acaba se juntando ao Luffy. E então vemos do que ele realmente é capaz. Mesmo completamente faminto e exausto, ele derrota facilmente um capitão da marinha. Essa é a primeira luta de verdade que vemos do Zoro. Logo depois, na ilha do Buggy, ele enfrenta um dos capangas mais fortes do palhaço, estando gravemente ferido. Depois disso, eles chegam ao Baratie. E o Zoro não foge nem por um segundo quando descobre que Mihawk está vindo. Ele simplesmente diz, eu vou lutar com ele, o maior espadachim do mundo, o homem que derrotou Don Krieg sem esforço algum. E mesmo assim Zoro diz, eu vou enfrentá-lo, porque ele é o meu objetivo. E mesmo que essa luta não tenha terminado da forma que a gente gostaria, ele mostrou sua força de vontade, seu orgulho e sua devoção ao próprio sonho. Depois de ser completamente destruído pelo Mihawk, ele se recusa a ter uma cicatriz nas costas, porque para ele isso seria o caminho de um covarde. Ele aceita o golpe de frente, para carregar essa marca no peito, para sempre olhar para ela e se lembrar de que foi Mihawk quem fez isso com ele, e que um dia ele precisa retribuir da mesma forma. Essa cicatriz vira um lembrete constante, e é isso que o empurra em Arlong Park. Porque mesmo gravemente ferido, ele ainda se levanta para enfrentar o Arlong. O próprio Arlong vê suas feridas e fica assustado. Um homem-peixe, um monstro, alguém que deveria ser superior aos humanos. Chega a se perguntar se conseguiria viver carregando a dor que Zoro suporta. E o mais insano é que, pouco antes disso, Zoro já tinha derrotado um dos capangas mais fortes do Arlong. Tudo isso estando exausto, quase desmaiando, e à beira da morte. Muita gente esquece disso quando fala do Zoro. A resistência dele ao longo de toda a história é uma das coisas que mais o transformam nesse demônio. E quando eles entram na Grand Line, essa fama só se fortalece ainda mais. Porque quando ele é forçado a enfrentar a Baroque Works, ele menciona algo absurdo. Eles tentaram recrutá-lo, e para ele, isso foi um insulto, porque Zoro não trabalha para ninguém, e a única pessoa que ele aceitaria seguir seria alguém com um sonho maior que o dele. Na superfície, isso pode até parecer algo pequeno. Mas quando você olha com mais atenção, um Shichibukai, um dos 7 guerreiros do mar, quis ele dentro da própria organização. O mesmo homem que já enfrentou o Barba Branca, um Yonkou, o homem mais forte do mundo. Esse é o nível de fama que o nome de Roronoa Zoro já carregava antes mesmo de conhecer o Luffy. E quando ele passa a navegar ao lado do Luffy, isso só se intensifica, porque ali ele derrota 100 homens sozinho. E então consolida de vez quem ele realmente é. Quando fica cara a cara com a morte, ele diz algo absurdo. Por um momento pensei em desistir, mas depois percebi que posso cortar meus próprios membros. Mesmo sem braços ou pernas, eu ainda posso me tornar o maior espadachim do mundo, porque é isso que eu sou. Ninguém vai me parar, porque eu sou Roronoa Zoro. Ele estava disposto a arrancar os próprios braços lutando contra o Mr. 3 da Baroque Works. Mas a gente sabe como isso terminou. Depois disso, quando ele chega em Alabasta, ele passa pelo inferno enfrentando o Mr. 1, um homem que literalmente tem o corpo feito de lâminas. E é aqui que a natureza demoníaca do Zoro aparece de verdade. Porque ele não desiste, ele não pensa, ah, ele é uma espada viva, então eu perdi. Não. Ele se levanta uma vez
e outra, e outra, lembrando de todos os ensinamentos do seu mestre. Até que no final, ele derrota o Mr. 1. Por quê? Porque não existe ninguém forte demais para Roronoa Zoro. No fundo, ele é um demônio. E ele vai continuar ficando mais forte, porque esse é o objetivo da vida dele. Afinal, se ele não conseguir superar cada espadachim à sua frente, como ele vai se tornar o maior espadachim do mundo? Então ele derruba o Mr. 1 e recebe uma recompensa. Mais um peso para sua fama. A única recompensa da tripulação além da do capitão. E ainda por cima, metade do valor da do Luffy. Então, o que acontece depois? Contra o Enel, ele chega até a ser elogiado. Enel diz, você tem habilidade, mas não o suficiente. E sendo justo com o Zoro, se ele tivesse qualquer forma de tocar o Enel naquela época, essa luta teria sido bem diferente. Mas dessa derrota, ele cresce. E então enfrenta o Kaku, da CP9. Essa luta é o momento em que Zoro percebe, existe muito mais poder dentro de mim. É aí que o Ashura desperta, e com isso ele derrota o Kaku, e ganha mais um aumento na recompensa. Conforme a história avança e finalmente chegamos a Sabaody, fica claro uma coisa, Zoro sozinho já é um problema. Existe um motivo para ele ser reconhecido como parte da pior geração, como um supernova, no mesmo nível dos capitães que atravessaram a Grand Line e construíram seus próprios nomes. Também existe um motivo para muitas pessoas confundirem ele com o capitão. Zoro é retratado dessa forma, porque é isso que ele é. Zoro sozinho já é uma ameaça. E se ele quisesse, se ele tivesse sua própria tripulação, ele poderia cruzar os mares e se tornar uma lenda por conta própria. Esse é o nível dele. E tudo o que ele fez antes de chegar a Sabaody só reforça isso ainda mais. Principalmente quando ele absorve toda a dor do Luffy em Thriller Bark. Aquele momento prova que Zoro tem força de vontade e resistência. No mesmo nível do capitão, ele aguentou o que o Luffy aguentaria. Aquilo mostrou exatamente quem ele é por dentro. Um demônio. Depois disso, a tripulação se separa. E 2 anos se passam. Quando eles se reencontram, vemos um Zoro ainda mais forte. Seu tempo treinando com o Mihawk só pode significar uma coisa. Ele evoluiu absurdamente. E ele prova isso contra o Pika, derrotando ele com facilidade. Pika não passava de um incômodo, mas no momento em que Zoro consegue alcançá-lo, ele simplesmente acaba com tudo. Depois disso, ele fica em silêncio por um tempo, mas esse silêncio termina de forma ensurdecedora. Quando ele bloqueia um ataque de um Yonkou e logo em seguida vai lá e deixa uma cicatriz no Kaido. E eu acho que isso aqui é mais uma prova da grandiosidade dele. A capacidade do Zoro de ficar, mesmo que por pouco tempo, de frente com os mais fortes do mundo e ainda conseguir acertar um golpe neles, mostra que ele é alguém que vai construir o próprio nome. Alguém que vai forçar o caminho até o topo. Kaido e Big Mom estavam focados em todo mundo ali, fazendo comentários, menosprezando, mas foi o Zoro quem fez o Kaido desviar. Foi o Zoro quem bloqueou um ataque que teria apagado todos eles do mapa. E foi o Zoro quem entrou lá e deixou uma cicatriz no Kaido. Existe um motivo para as pessoas confundirem ele com um capitão, ou com alguém que pode ficar de pé sozinho. Existe um motivo para, quando ele enfrenta o King, ele mostrar quem realmente é um usuário do hack do rei. Existe um motivo para ele derrotar alguém que se achava invulnerável por causa do próprio sangue, da própria linhagem. Existe um motivo para ele arrancar isso do King à força. Porque é isso que o Zoro é. Zoro é alguém que está além da compreensão humana. Porque ele é um demônio que vai, à força, chegar onde ele quer chegar. E uma coisa que sempre volta quando falamos dele é a convicção. O que transforma o Zoro nesse demônio é a convicção dele. Em histórias, existem muitos personagens racionais, que sabem quando devem desistir. Mas alguém como o Zoro, ou outros como ele dentro da série, não param. Quando colocam algo na cabeça, acabou. Não existe freio. E é exatamente isso que faz ele ser retratado como essa entidade demoníaca que você está enfrentando. No Luffy a gente vê teimosia. No Zoro é convicção pura. É a capacidade e a arrogância. E a disposição de ficar parado, aguentar tudo e devolver tudo em dobro. Isso é o que separa o Zoro dos outros. E é por isso que ele coloca medo no rosto das pessoas no momento em que está prestes a derrotá-las. Porque ele é como um trem desgovernado. Você bate com tudo, ele sente, ele absorve. E depois, devolve. E te mostra que já te superou. Sempre começa assim. Esse cara não consegue me ferir. Esse cara não consegue me acompanhar. Até que ele alcança você. Ele faz isso contra o King, ele faz isso contra o Mr. 1, 2 das lutas mais marcantes da vida dele. E ele faz isso sempre que enfrenta alguém que realmente representa um desafio. É como se o Zoro estivesse te decifrando enquanto luta. E depois disso, não há mais nada que você possa fazer. E é essa convicção que dá a ele aquela resistência absurda. É essa convicção que faz as pessoas confundirem ele com um capitão. E é essa mesma convicção que permite que ele evolua tão rápido ao lado do Luffy. Agora, tem outra coisa sobre o Zoro que deixa ele ainda mais assustador quando você para pra pensar.
O fato de ele estar ligado ao Luffy, e não é só no sentido de ser parte da tripulação, é porque ninguém derruba países inteiros, ninguém destrói frotas, ninguém derrota tripulações inteiras de Yonkou, nem esquadras de almirantes, sem ter alguém monstruoso ao seu lado. E esse alguém é o Zoro, é assim que o mundo enxerga. Quando as pessoas olham para o Luffy, elas também veem o Zoro. Porque não é só um monstro avançando pelo mundo, são dois. Você tem o Luffy, e logo atrás dele, você tem um homem conhecido como demônio. Alguém que pode te cortar em pedaços em segundos. Alguém que vai te encarar nos olhos e te dizer que não existe nada que você possa fazer. Porque se o capitão dele sofrer sequer um arranhão, você já era. É assim que o Zoro é visto. E sinceramente, é exatamente isso que ele é. E para quem conhece ainda mais a história do Zoro, também sabe que em certos momentos ele chegou a usar uma espada negra. E dentro do mundo de One Piece, existem pouquíssimas lâminas negras. Na verdade, a única realmente famosa é a do Mihawk. Então dá pra imaginar o nível de impacto e de discussão que seria ver o Zoro surgindo por aí empunhando uma dessas. E ele manteve essa espada negra por um bom tempo. Então dá pra imaginar o tipo de conversa que isso gerou. As pessoas começam a se perguntar, o Zoro já é o maior espadachim do mundo? Ou ele é apenas mais um absurdamente forte? Se ele é o braço direito daquele monstro, então o quão demoníaco ele realmente é. A vontade natural de dominar, de conquistar, isso também aparece nele. E é algo que qualquer pessoa que já cruzou o caminho do Luffy consegue perceber. Porque se o Luffy já é insano daquele jeito, então o braço direito dele com certeza precisa ser igualmente insano. A devoção do Zoro ao Luffy é outro ponto que torna tudo ainda mais absurdo. Ele faz coisas que você não esperaria de alguém que tem seus próprios sonhos, suas próprias ambições, mas ele faz mesmo assim. E é exatamente isso que o torna completamente demoníaco. Então, para concluir, Roronoa Zoro vai além de um simples demônio. Sua convicção, sua vontade de conquistar, sua devoção. E toda essa mentalidade de caminhar lentamente até você, se adaptar à forma como você luta, e então te atropelar e te mostrar que você nunca será maior do que ele. Isso é o que realmente aterroriza as pessoas. O fato de ele ter levado o Luffy tão longe só prova o quão forte ele é. Porque mesmo sabendo que o Luffy é absurdamente poderoso, você inevitavelmente começa a se perguntar, então, o quão forte é o Zoro? Se ele acompanha o Luffy durante toda essa jornada, e até onde se sabe, a única pessoa para quem ele já perdeu foi o Mihawk. Então, o quão monstruoso ele realmente é, e agora, com todo esse novo poder que ele conquistou, será que ele já não é mais forte do que eu? Ou do que você? É isso que faz dele um demônio. E eu sinceramente acredito que essa capacidade de ser tão implacável é, por si só, a maior prova do quão demoníaco ele realmente é. Mas dito isso, esse é o fim do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, porque eu realmente gostei de produzir isso aqui. Mesmo sendo um vídeo totalmente focado no Zoro. Mas relaxa, porque no próximo vídeo eu vou estar sorrindo o tempo todo. Então, acho que vocês já conseguem imaginar quem vai ser o próximo. Se preparem. Esse foi o segundo vídeo dessa série longa. Vejo vocês no próximo vídeo. Amo todos vocês.